Mergulhados em um sistema de cavernas subaquáticas no interior de um sumidouro, esses 3 amigos decidiram testar seus limites em um dos pontos de mergulho mais perigosos do planeta. O que se iniciou como uma empolgante jornada subaquática se transformou em uma tragédia imensa. Contudo, apenas um dos mergulhadores conseguiu voltar ao ponto de encontro combinado, e não sem sérias consequências. No sábado, 15 de outubro de 2016, enquanto exploravam o sumidouro Eagle's Nest, localizado na área de preservação da vida selvagem de Chasovitska, no condado de Hernando, Flórida, os experientes mergulhadores de caverna Chris Rittenmeyer e Patrick Peacock, acompanhados pelo amigo Justin Blakely, se aventuraram nas profundezas da caverna subaquática, bem abaixo da superfície. O trio desceu até 50 pés, ou 15 metros, para acessar a entrada do complexo de cavernas. Dentro, a rede de túneis se estende por mais de 1 milha, ou 1,6 quilômetros, atingindo profundidades superiores a 300 pés, ou 91 metros, abaixo da superfície, repleta de vida marinha diversificada. Devido a preocupações com a segurança, os residentes locais tentaram fechar essa caverna devido ao perigo que ela representa, o que levou as autoridades a sinalizar o caminho arborizado até o local com placas de advertência. Apesar de desconsiderarem as placas acima da água, os mergulhadores ignoraram outra exibida com destaque na entrada subaquática, que trazia a imagem do ceifeiro. Mesmo assim, os mergulhadores experientes estavam bem preparados e totalmente cientes dos riscos. Contudo, apesar de todas as precauções, sua emocionante aventura subaquática logo se transformaria em um pesadelo. Um dia antes, Rittenmeyer e Peacock já haviam visitado o local para tomar medidas de segurança, colocando vários cilindros de mergulho reserva, conhecidos como garrafas de resgate, ao longo das paredes do túnel da caverna. Essas garrafas foram posicionadas a 20 pés, 70 pés e 120 pés de profundidade, mas não mais fundo que isso. As garrafas de resgate contêm misturas de gases específicas para serem usadas nas profundidades correspondentes. Essas misturas geralmente contêm concentrações variadas de oxigênio, nitrogênio e, em alguns casos, hélio, dependendo da profundidade. Os túneis do Eagle's Nest são vastos e complexos, tornando fácil se perder ou se separar. A caverna é composta por 3 sistemas de túneis distintos, que juntos contêm pelo menos 6 dúzias de salas. Inicialmente, os mergulhadores nadam para a direita, seguindo o túnel rio acima. A primeira parada foi a Caverna da Fenda. A partir daí, eles seguiram para a primeira sala, chamada Randy's Room, cujas paredes exibem camadas multicoloridas de argila formadas ao longo de milhares de anos. Em seguida, chegaram à maior sala do Eagle's Nest, a Super Room, que, segundo dizem, tem o tamanho de um hangar de aviões. No entanto, Peacock e Rittenmeyer estavam em busca de um desafio maior e decidiram seguir em direção ao túnel adjacente na direção oposta. Como Blakely é mergulhador mais inexperiente e estava ciente da fama perigosa do Eagle's Nest, ele deveria permanecer mais próximo à superfície. Durante o planejamento, estabeleceram um ponto de encontro perto da superfície para se reunirem caso algo desse errado. Além disso, combinaram de se encontrar ali às 15 horas assim que terminassem o mergulho. Contudo, sua vasta experiência estava prestes a ser colocada à prova de forma definitiva. Os mergulhadores estavam bem preparados, com scooters subaquáticas, uma scooter reserva e rebreathers de circuito fechado, conhecidos como CCR. Ao contrário dos sistemas de circuito aberto, que liberam o gás exalado na água, os rebreathers de circuito fechado, CCRs, reciclam esse gás, filtrando o dióxido de carbono e ajustando automaticamente a mistura de gases para manter uma pressão parcial de oxigênio segura, o que possibilita mergulhos mais longos e menos perturbação dos sedimentos, resultando em melhor visibilidade subaquática. Enquanto avançavam pelo túnel a jusante, conferiram seus computadores de mergulho para verificar a profundidade e o tempo. Agora eram 14 horas, e a dupla tinha 1 hora até o ponto de encontro para se reunir com Blakely. Com apenas 1 hora disponível, planejaram atravessar o John's Pocket, seguido pelo James Room, o Half Moon Room e, no final do túnel, o Room of Dreams. Porém, antes de continuar, precisavam passar por uma das seções mais estreitas e profundas do sistema, uma passagem que atinge 310 pés, 94 metros,
de profundidade chamada Pit. Essa é uma das áreas mais profundas de qualquer caverna subaquática nos Estados Unidos. A baixa visibilidade e a grande quantidade de caminhos tornam essa seção ainda mais complexa. Rittenmeyer e Peacock chegaram à passagem estreita 43 minutos após entrarem na água. Ao começarem a se espremer pelo local, estavam a uma profundidade de cerca de 260 pés, 79 metros. No entanto, 3 minutos depois, ao não conseguirem avançar, eles se viraram e saíram novamente. Rittenmeyer e Peacock passaram 6 minutos flutuando fora da entrada, aparentemente avaliando seu próximo passo. Em seguida, decidiram tentar novamente e entraram na passagem pela segunda vez. Desta vez, um dos mergulhadores conseguiu passar com sucesso. O outro, seja Rittenmeyer ou Peacock, falhou novamente. Mas quem conseguiu avançar agora voltou para dentro da passagem na outra direção, em busca do mergulhador que ficou para trás. Subitamente algo deu errado. Peacock começou a retirar seu equipamento de mergulho rapidamente, enquanto Rittenmeyer perdeu seu farol. Agora imerso na escuridão, Rittenmeyer não conseguiu acionar nenhuma luz de reserva. Peacock, por sua vez, já estava quase sem equipamento, usando apenas sua máscara, traje e nadadeiras. Aos 61 minutos de mergulho, um dos mergulhadores deixou seu rebreather funcional e uma garrafa de resgate pessoal cheia para trás. Embora ainda houvesse oxigênio no rebreather, a garrafa de diluente deste mergulhador estava vazia, o que é essencial para diluir o oxigênio no circuito respiratório do rebreather. Nesse momento, o mergulhador recorreu à sua garrafa de inflação de emergência, mas essa garrafa é destinada ao controle de flutuabilidade e não é adequada para respirar na profundidade em que se encontravam. Com o tempo para o encontro rapidamente se esgotando, Blakely começou a se dirigir para o ponto de encontro. Agora eram 15 horas e depois de esperar vários minutos, Peacock e Rittenmeyer ainda não haviam retornado. Blakely subiu até a superfície, mas alguns minutos depois voltou a nadar para verificar mais uma vez. Porém, não havia sinal dos dois. Blakely repetiu esse processo várias vezes durante horas. Às 18 horas, 3 horas após o horário combinado, ele ligou para o 911. O gabinete do xerife do condado de Hernando recebeu a ligação de um mergulhador desesperado que havia perdido o contato com seus 2 companheiros. Os socorristas ficaram surpresos ao descobrir a origem da chamada. Desde 1981, o Eagle's Nest já havia tirado a vida de pelo menos 10 mergulhadores. As autoridades enfrentaram quilômetros de estradas de terra na Chesapeake Wildlife Management Area, acessíveis apenas por veículos com tração nas 4 rodas. Com a luz do dia desaparecendo rapidamente, eles encontraram Justin Blakely na superfície sozinho com seu equipamento de mergulho. John Burnham e seu amigo Charlie Robertson, veterano da Marinha e mergulhador recordista mundial, foram os primeiros a entrar na água por volta das 23 horas. Iniciaram a busca no túnel rio acima, mas só encontraram as garrafas de resgate intocadas. Às 3h30, Burnham e Robertson emergiram sem sucesso. Eles vasculharam o túnel a montante e o túnel Lockwood, que corre perpendicularmente ao túnel a jusante, sem sucesso. Às 3h45, uma segunda equipe de busca entra na água, composta pelo mergulhador medalhista de ouro olímpico Ted McCoy e o bombeiro paramédico Adilta Gonzalez. A dupla segue para uma parte do Eagle's Nest que a equipe anterior não conseguiu explorar, o túnel a jusante. Quase imediatamente, eles fazem a descoberta que tanto temiam. Os corpos de Patrick Peacock e Chris Rittenmeyer são encontrados flutuando perto um do outro, próximos à saída do poço, confirmando a morte dos mergulhadores para a equipe de resgate. De acordo com a legislação da Flórida, a cena deve ser tratada como um crime. McCoy e Gonzalez passam os próximos 45 minutos analisando o local e registrando informações antes de retornarem à superfície. Ao amanhecer, equipes de notícias cercam o Eagle's Nest, enquanto os socorristas enfrentam a difícil tarefa de recuperar os corpos, ao mesmo tempo que lidam com os repórteres que buscam entender o que aconteceu. As autoridades ainda não têm respostas definitivas. Ao recuperar os corpos e examinar as evidências, eles esperam esclarecer o mistério. No entanto, as descobertas feitas acabariam levantando ainda mais questões.
A operação de recuperação é perigosa e demorada. Eventualmente, Rittenmeer e Peacock são extraídos do sumidouro. Declarados mortos na cena, seus corpos são transportados para o escritório do legista do condado de Hermando. Enquanto os médicos legistas trabalham para determinar a causa da morte, os mergulhadores de resgate revisitam o sumidouro para reunir evidências. O foco principal deles é localizar o equipamento perdido, o que pode fornecer insights cruciais sobre o que deu errado. A cada descida no poço, os mergulhadores de resgate enfrentam o mesmo perigo que matou Patrick Peacock e Chris Rittenmeer. No entanto, apesar dos riscos, eles conseguem recuperar todo o equipamento descartado pelos 2 mergulhadores, com a maioria espalhada pelo chão do poço. Especialistas como John Bernot e Ted McCoy inspecionam ansiosamente o equipamento, prontos para identificar quaisquer problemas potenciais. No entanto, após um exame meticuloso, nenhuma única peça de equipamento defeituoso é encontrada. Tudo estava em boas condições de funcionamento na época da morte de Peacock e Rittenmeer. Notavelmente, o consenso de especialistas até sugere que a dupla estava excepcionalmente bem preparada para o ninho da águia. O relatório da National Speleological Society afirma que eles fizeram tudo certo. Procurando respostas, eles procuram um instrutor de mergulho, Ken Sallet, que tem analisado os dados do computador de mergulho. Ele fornece um relato detalhado dos movimentos de Peacock e Rittenmeer dentro da caverna. No entanto, mesmo essa visão geral abrangente falha em fornecer qualquer explicação substancial. Da mesma forma, o Hernando County Coroner's Office não conseguiu descobrir muita coisa. Tanto Rittenmeer quanto Peacock estão determinados a se afogar, mas exames médicos não conseguem descobrir nenhuma pista sobre como ou por que suas mortes. A história atrai considerável atenção na imprensa local e gera ampla discussão em fóruns de mergulho. Entusiastas do mundo todo compartilham suas teorias sobre como os 2 mergulhadores altamente experientes, equipados com equipamento totalmente funcional e tomando todas as precauções necessárias, ainda poderiam ter acabado mortos no fundo do ninho da águia. O debate pode persistir por anos. Em seus registros de acidentes de 2016, a National Speleological Society oficialmente lista a causa como desconhecida. O presidente Joe Citelli conclui o relatório com a declaração: às vezes, coisas ruins acontecem a pessoas boas sem motivo aparente.